Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Então, Salmos 21 é o texto de hoje. Glória a Deus. Ele é um Salmos de Davi. E é importante que, ao ler os Salmos, a gente saiba quem foi o compositor dos Salmos, porque isso aí ajuda muito na leitura. Tudo bem aí? Ok. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Alegra na força, se regozija na salvação. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendestes às súplicas dos seus lábios, pois o provês de bênção de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face, a presença que se alegra, que traz alegria, né? Porque o rei confia no Senhor, e pela a misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirá da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram mal contra ti, maquinaram ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas com as tuas flechas postas nas cordas, lhes apontará ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Aqui, esse texto, ele é um salmo com apenas 13 versos. É muito importante a gente entender que dentro dos poéticos, que nas divisões, se eu abro a Bíblia aqui, ela dividiu em duas partes. Isso quer dizer que a divisão geral da Bíblia é Antigo e Novo Testamento. Mas cada uma destas duas partes, ela tem 5 subdivisões. O Antigo Testamento, por exemplo, Pentateuco, também pode ser chamado de Lei de Moisés, Livros de Moisés, Torá, que é a forma hebraica para escrever lei, ou Nomos, que é a forma grega para escrever lei, que compreende Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí vem os livros históricos, são 12, que é Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Esdra, Neemias, Ester. Aí vem os poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Esses poéticos, eu não posso falar, abra aí no capítulo 1 de Salmos. Seria Salmos número 1 e verso 1, que é números e versos. É a mesma coisa a gente falar assim, ó, vamos cantar o capítulo 50 da harpa. Não tem nexo, né? Porque é uma música. Então, os livros poéticos seriam uma forma lírica, amorosa, charmosa, para tratar Deus. Entendeu? Então, seria magnificá-lo de forma musical. Então, por isso chama poéticos. Aí tem profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E depois vem a segunda divisão, que é o Novo Testamento, os 27 livros. São 5 divisões também, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem a história da igreja, que é o livro de Atos, livro histórico. Aí vem cartas paulinas, ou epístola.
Epístola porque hoje você tem uma Bíblia, pode trazer para a igreja, mas Paulo escrevia uma carta, aí eu terminava de ler e eu passava para sua mão. Epístola porque passado de mão a mão. Isso não é sua propriedade. Quando você terminar, você passa para frente. Quando alguém terminar, vai passar para outro. E todos vão ter o conhecimento da palavra. Por isso o nome é epístola, né? Então, aí vem as epístolas paulinas, que é Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon. Hebreus também é do Paulo, só que aí está nas epístolas gerais. Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. E o livro profético é Apocalipse, né? Essas são as divisões e as subdivisões da Bíblia. Por que é importante a gente entender isso? Porque quando eu entendo isso me favorece a compreender melhor a palavra de Deus. E se eu entendo a palavra de Deus, facilita para eu obedecê-la. Não adianta eu falar, irmão, o crente não pode fazer assim. Porque o crente não é coerente que o crente faça assim. Tá? Não é só uma proibição. Eu vou falar sobre dízimo. Por que eu tenho que ser dizimista? Eu preciso entender que o dízimo é o princípio da honra, que honra a Deus. Se eu quero honrá-lo, você não honra a Deus só com conversa. O dinheiro é o princípio da honra. A Bíblia diz lá em Provérbios 3, 9, diz assim, ó, honra o Senhor com as tuas fazendas e com as primícias de toda a sua renda. Aí uma pessoa muito amiga sua, você escolhe não sei se tem muito ou poucos, mas o ser humano não é ser de muitos amigos. Mas pensa no melhor. O melhor dos melhores. No inglês seria best of the best friends, que é o melhor dos melhores amigos. Então, aí você pega esse melhor, aí convida ele para o seu aniversário. Ele chega lá e fala assim, Mateus, eu estou aqui, eu não trouxe nenhuma lembrancinha para você, mas o que importa é a presença. Como é que a pessoa vai se sentir mais honrado? Com a presença? Ou quando a pessoa lembra de marcar aquela presença com uma lembrança que toda vez que você pegar naquilo, olhar aquilo, vai lembrar? Entendeu? Então Deus quis estabelecer dízimos e ofertas exatamente para ver se nós o honraríamos ou não. E o dízimo e a oferta tem um poder de destravamento, de riqueza, assim como o jejum tem um impacto no mundo espiritual. Porque o dinheiro, ele exerce controle. Eu posso ter dinheiro, mas o dinheiro não pode me ter. Ele não pode ser meu dono. Jesus, quando ele falou que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, Mamon é o dinheiro. Ele está dizendo, o Mamon, ele exerce domínio. E outra coisa, um dia Jesus está numa reunião e alguém pergunta para Jesus, a quem deveis dar o tributo, a Deus ou a César? Aí Jesus pergunta, de quem é a efígie? Sabe o que é efígie? Aquela cara ou coroa esculpida na moeda, tem a cara de alguém ali. De quem que é a efígie? Ah, é de César. Aí Jesus disse, hipócritas, quereis tentar o Filho do Homem? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que ele está falando? Se você não pagar a internet, o César corta. Se você não pagar a Coelba, o César corta. Se você não pagar o IPTU, o César suja seu nome. Porque o César, ele não dá trégua para você. Agora, por que eu sou rigorosamente cuidadoso com o IPVA do carro, com a conta de luz, com a conta da internet, com tudo que é do César, e quando o meu assunto é o que eu honraria a Deus pela minha oferta ou pelo dízimo, o dízimo não é nosso, é de Deus.
É tanto que eu tenho que pagar, eu não tenho que entregar. Agora, a oferta é quando eu enfio a mão no bolso e tiro do meu para dar a Deus. Aí é oferta. Entendeu? Por isso que, sabe a diferença da oferta para a esmola? É que a esmola você dá para alguém. Para Deus sempre é oferta. Só que a esmola, ela nunca pode ser nem igual à oferta. Se você já deu uma esmola de R$500 e nunca deu uma oferta de R$500, isso quer dizer que você considera um mendigo muito superior a Cristo. Veja o tanto que isso é grave. Então, olha para ver o quanto isso aí é sério. Então, a partir do momento que eu tenho noção, por que eu estou falando isso? Aqui nós vamos falar de um rei que ele está orando a Deus, e ele está apelando a Deus, está louvando a Deus por uma vitória. Aí diz assim: o rei se alegra em tua força, Senhor. Na tua salvação grandemente se regozija. Salvação aqui é o livramento na guerra, é não deixar morrer na mão do inimigo. Ele está numa guerra, ele está na batalha. Ele está dizendo: o rei se alegra na tua força. Não tem ninguém que se equipare em força com Deus. Ele chegou dizendo um dos salmos lá: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Ele tem uma confiança. Aí no 2 aqui ele vai dizer, ó: cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste a súplica dos seus lábios. Ele está dizendo: eu pedi vitória na guerra e o Senhor me deu. E se fosse por minha conta, eu não seria vitorioso. A minha vitória eu atributo a ti. Eu quero dedicá-la a ti. Se não é o Senhor que esteve, você pode ver o salmo aí. Diga agora, Israel, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, quando o nosso inimigo se levantou contra nós, então o nosso inimigo nos teria engolido vivo. Porque às vezes o inimigo se levanta para nos engolir vivo. E aqui no 3 ele vai dizer, ó: pois o provês de bênção de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Quantas vezes Davi venceu? Teve guerra que Davi venceu, que a coroa do rei era tão pesada em ouro fino, que Davi não aguentava ela, aguentava poucos minutos com ela na cabeça. E ele está contando aqui, que além de Deus ter dado uma vitória, ter provido de bênçãos de bondade, sabe o que quando você sabe assim, ó, cara, eu recebi essa vitória, não é nem porque eu sou o cara, é porque Deus é bom. É só a bondade dele que fez isso. E lá no Salmo 118 diz: foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Né? Então, quando eu olho aqui, ele diz assim, ó: vida lhe pediu, te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias, para sempre eternamente. Você sabia que Saul tentou matar Davi várias vezes? Porque via como concorrente no trono. Tentou fincar Davi na parede. Propôs dar a filha dele por esposa para ele trazer 100 prepúcios de filisteu. Ele teria que matar 100 filisteu para trazer os prepúcios para ele. Ele vai e traz 200 e ele não morre. Quantas vezes Saul tentou matar Davi, Deus entregou Davi. Teve vez que ele cortou a gola da roupa do rei, outra vez pegou a lança e a bilha d'água. E ele falou: ó, se eu cortei a gola da sua camisa, eu não cortei seu pescoço, por que será? E você me persegue? E aí o soldado de Davi fala: é teu inimigo, está aqui para te matar, vai deixar escapar? Ele falou: jamais estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor. Se ele tiver que morrer, que ele desça a batalha, lá ele caia, mas não pela minha mão. Você não precisa matar teu inimigo. Pode deixar que Deus cuida dele.
Quem cuida é Deus. Quem trabalha nesse quesito é Deus. E aí, sabe o que eu fico preocupado aqui? É isso aqui, ó. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Davi reinou os 40 anos dele em paz. Sabendo que ele teve, no tempo de Saul, ele teve que viver mais dentro do mato do que dentro de casa, perseguido por Saul. Teve um dia que ele combinou com a filha dele, que era para trazê-lo. Não, ele está doente. Foi, pois traz em cima da cama que ele será morto aqui. Ela falou, Davi, vaza, vai-se embora, porque o rei quer te matar. Ele bota um toco de pau em cima da cama e ele manda trazer a cama, quando vê era um boneco de pau. E ele quase mata a filha por causa disso, porque Saul era o tipo de rei irado, tipo de gente descontrolada. Aí, mesmo assim, Deus livrou o servo dele. Aí diz, ó, vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de vida. Vida longa, né? E aqui, grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Ele está dizendo assim, ó, se as nações me honram, se a minha nação, as nações vizinhas me honram, isso se deve à bondade de Deus. Porque quando Deus exalta alguém, tá para nascer alguém para humilhá-lo. Mas quando Deus humilha, ninguém exalta. Porque ele tem poder, né? Então ele está reconhecendo aqui e disse aqui, ó, pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Ele está dizendo, Deus, o Senhor quer ver o rei se alegrar, regozijar, sentir gozo na alma? É o Senhor chegar aqui na reunião. É o Senhor se apresentar com a gente. É o Senhor estar conosco. É a sua presença. A sua presença traz regozijo, traz alegria, traz paz, nos promove, nos alegra. E para seguir aqui, ele diz, por que ele se alegra com a face de Deus? A face de Deus, ela só pode ser buscada através da oração, você sabia? Por isso que nós temos que orar. Entendeu, né? A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, podes me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Por que ele se alegrava com a presença de Deus? Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacila. Davi, ele ia para a guerra, ele sabia que ele era um guerreiro nato, mas ele perguntava para Deus em oração, posso ir guerrear? O Senhor vai entregar esse povo na minha mão? O Senhor não vai deixar eu morrer na guerra, não? Não vou não, pode ir que a vitória é sua. Ele ia e vencia a batalha. Por isso ele nunca perdeu uma guerra. Sabe por que às vezes, na qualidade de servo de Deus, nós estamos perdendo a guerra? Porque nós não estamos consultando a Deus para tomar as decisões que deveríamos pedir a orientação dele. Às vezes é hora de nós, porque na hermenêutica, aqui é Davi orando, mas na exegese é a igreja dependendo de Deus, dizendo, Senhor, o Senhor vai me dar livramento nessa viagem? O avião não vai cair não? Vai dar tudo certo? Porque às vezes se a gente tem dinheiro, lembra que eu falei do mamon? Às vezes a pessoa nem ora para fazer uma viagem internacional e é aquele voo que o avião vai cair. Que a pessoa tem o dinheiro, não, o dinheiro, o empecilho é o dinheiro. Mas e se Deus não quer que você vá naquele, pelo menos não naquele voo? Pois é, um helicóptero e um no sul e outro no Rio de Janeiro.
Então, irmãos, aqui nós temos aqui, ó, a tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Você já pensou? Todos que armam ciladas contra você, que é seu inimigo, Deus passa o rodo em todo mundo aí, derruba tudo. Já pensou? Por isso você não precisa andar discutindo. Entrega na mão de Deus. Deus está no controle. Deus está no comando. Me lembro de um moço que é piloto de avião, de um Boeing 747, e ele estava fazendo uma viagem intercontinental. De repente, os comissários de bordo começam a avisar, vai ter uma grande turbulência, todos afivelam-se. E aí o filho do piloto está lá sentado no assoalho do avião, nos corredores, brincando, e a aeromoça, você, menino, não vai assentar e afivelar? Olha a turbulência que está por vir. Sabe o que o menino falou? Não estou com medo, meu pai está no controle dessa geringonça aí. Qual que é a mensagem? O pai está no controle. A gente está vivo porque ele nos deu a oportunidade de estar. A gente tem o pão porque ele nos deu o pão na mesa. Ele cuida de nós por isso. Então aqui diz assim, ó, tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Está falando do que Deus vai fazer. Quando Deus manifesta a presença dele, os nossos inimigos entram na fornalha. Aí eles caem no fogo. Aí o caldo entorna para o lado deles. Tá? Então, a questão aqui, o seu fruto destruirá da terra. Esse seu fruto aqui, Deus não vai destruir só teus inimigos. Quem é o fruto dos nossos inimigos? Família. Vocês têm noção do que Deus está falando aqui, através disso aqui? O teu fruto destruirá da terra. Tá vendo que é filho? A sua descendência dentre os filhos dos homens. Olha o tanto que isso é sério, gente. Então eu não preciso ficar medindo forças com ninguém. E aqui ele diz aqui, ó, por que Deus vai fazer isso? Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, que é o jeito bonito de dizer que fizeram uma cilada para você, colocou uma armadilha, uma emboscada, mas não prevalecerão. Lembra? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Só aqui eu já descobri que a gente tem 11.000 inimigos. É 1.000 da esquerda, 10.000 da direita. Só numa lapada aqui. Entendeu? Imagina tanto. É jeito para valer. Aí, esse aqui, ó. Portanto, tu lhe farás voltar as costas. Voltar as costas é virar as costas e sair correndo. Com as tuas flechas postas nas cordas e apontadas ao rosto deles. O arco, ele bota... Quer correr, pode correr. Você só tem um jeito, uma coisa para fazer, correr. Vaza. Pega descendo. Né? Então, e aí, aqui diz assim, exalta-te, Senhor, na tua força, e então cantaremos e louvaremos o teu poder. Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Deus não conhece derrota. Para Deus nunca aconteceu uma vezinha sequer falar assim, ó, Deus perdeu a guerra, Deus não venceu, Deus foi derrotado, porque Deus, ele não conhece derrota, ele é vencedor sempre, né? E ter Deus nas nossas vidas é o maior ganho de qualquer ser humano. Sabe o que me impressiona? Que quando Adão estava no Éden, Deus visitava Adão todos os dias, você sabia disso?
Pela viração do dia. Qual que é a viração do dia? Quando o sol se põe. Deus estava lá. Como quem estivesse dizendo, ei, deu tudo certo aí? Tá tudo bem contigo? Um dia Deus aparece e o Adão se esconde. O que nos faz ter prazer de estar na presença de Deus, sabe o que é? É comunhão. É vida na presença. Toda vez que nós falhamos com Deus, a gente tem dificuldade para chegar na presença dele. Adão se escondeu. E Deus chega lá e pergunta, onde estás? Por que você se escondeu? Comeste do fruto proibido? A mulher que tu me deste, como quem disse, se a mulher dá para os outros. No fundo, ele queria falar isso para Deus. Só que Deus trata com Adão, trata com Eva e trata com a serpente. Ninguém vai passar impune do tratamento de Deus. Deus vai tratar cada um. Por isso que é importante ser justo. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino? É o reino de Deus. E a justiça do reino? O que é a justiça do reino? É buscar esse reino de forma justa, de forma coerente. Isso vai nos favorecer de forma maravilhosa. Então isso aqui é a mensagem de hoje. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.